bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quer mandar sua história pra gente? O e-mail está passando aqui embaixo na sua telinha. E simbora pro vídeo de hoje. Dani, todo dia escuto as histórias. Algumas me motivam muito. Escuto para arrumar casa, para dormir. Bom, eu errei muito cedo nessa vida. Meus pais sempre me aconselharam a fazer tudo certo. Foram rígidos comigo, mas acho que os filhos sempre têm uma fase que não dá para segurar. Meu pai sempre teve problemas com álcool. Vivi minha infância e adolescência toda no meio das brigas dos meus pais Vivi minha infância e adolescência toda em meio às brigas dos meus pais. Meu pai saía pra rua, deixava a gente em casa, não botava o que comer dentro de casa. Era abusivo com a minha mãe, ciumento, controlador. Ele saía pra rua para beber e usar drogas. E chegava querendo arrumar confusão. Meu primeiro contato com a cocaína, maconha, rebite foi por causa do meu pai. Ele sempre bota a culpa dos erros dele na gente. Sempre tenta se sair como certo e tenta manipular as pessoas. Ele sempre quis mostrar uma família perfeita para os outros, mas nós que vivemos com ele sabemos como é. Ele é estilo narcisista, mentiroso. Quando ele chegava em casa, bêbado e drogado, no começo ele descontava em mim, me xingando e falava, você quer sair porque tá coçando a periquita, tratando com ignorância, sabe? E já chegava me acusando de ter roubado drogas dele. Eu era nova, eu tinha 12 anos. Eu ficava calada ouvindo, pois eu tinha medo dele. Até que um dia, depois de 2 dias na rua se drogando e bebendo, ele voltou para casa arrumando confusão. Ele foi atrás da minha mãe e, claro, com razão ela reclamava. Nesse dia ele ameaçou ela, falando que ia arrancar a cabeça dela. Eu não me lembro bem o motivo, só sei que eu surtei. Eu tinha 13 anos. Esse dia perguntei a ele o que ele ia fazer, né? E ele veio avançando em cima de mim, mandando que eu não me intrometesse. Só que eu estava cansada dessa rotina, então eu não baixei a cabeça para ele. Eu comecei a gritar, mandando ele embora, falando que eu não aguentava mais. Eu chorava e gritava, e ele me batendo. Então eu comecei a arrancar meus cabelos com a mão. Minha mãe se desesperou e veio me ajudar. E meu pai começou a vir atrás dela, sem rumo. Deixa eu ligar a nossa luz aqui. Fica melhor, né? Dani, eu fui até o fundo da casa correndo, tentei tomar veneno de rato, mas minha mãe chegou a tempo e derrubou tudo. Lembro que caiu na nossa roupa. Meu pai ficou ali me xingando e depois tentou dar uma de vítima. Minha mãe até que então mandou ele embora. Minha irmã mais velha, por parte de mãe, veio com o marido e os meus sobrinhos e tentaram me acalmar. Começaram a conversar comigo. E fomos todos para um Congo se acalmar. Minha mãe falava que tinha que separar, mas nunca acontecia. Logo depois, meu pai estava lá em casa. Então comecei a ir no psicólogo. Comecei a tomar remédios, mas não adiantava. Eu me tratava, mas continuava passando por toda aquela confusão dentro de casa. Depois desse dia, nunca mais baixei a cabeça para o meu pai. Meu respeito por ele acabou. Todo final de semana ele briga. Gente, as brigas lá em casa são horríveis no final de semana. Ele avança em mim, eu avanço nele. Graças a Deus, nunca chegamos assim ao pior, né? Mas já teve, assim, agressão, tá? Eu tenho até medo de um dia eu bater nele com muito ódio. Eu e meus irmãos mais novos, a gente vive isso. Tem uma menina de 8 e um menino de 11. A mais velha se casou cedo, pois engravidou. Mas a gente continua vivendo isso na casa da minha mãe. Bom, minha mãe vive sofrendo. Só que não é só ela que sofre, nós também sofremos. Eu nunca fui de sair pra rua, pois meus pais nunca deixaram. E apesar de tudo, eu respeitava. Mas eu tinha um namorado que acompanhava tudo isso. Muitas vezes ele me ajudou. Foi uma das melhores pessoas que apareceu na minha vida. Única pessoa. Às vezes eu saía com ele. Ele bebia e fumava, mas sempre foi um menino certo.
E eu fazia isso também escondido da minha mãe, que é crente. Gente, peraí, a mãe é crente, o pai é drogado. Eu não consigo entender, cara, como é que uma pessoa assim, sabe, tão crente da igreja fica com uns homens desse. Esse meu namorado, Dani, ele nunca deixou eu chegar perto de bebida. Eu tinha 14 anos, ele 17. Nosso relacionamento foi seguindo e ele sempre foi meu refúgio. Quando dava merda lá em casa, eu pulava para casa dele. Mas pulando um pouco para a fase de mudança da minha vida, aqui em casa tinha um cofre onde meu irmão juntava dinheiro e esse cofrinho sumiu. A primeira pessoa que acusaram foi eu, pois eu já tinha feito essas travessuras de pegar dinheiro dos meus pais, mas eu tinha me arrependido e eu pedi desculpas. E isso tinha sido há anos atrás, eu era criança. Eu cheguei da escola e minha mãe veio me acusando. Ela já não falava que tinha sido eu. Ela gritava que tinha sido, ela gritava me acusando e me xingando. Esse dia ela acabou me batendo e tomou meu celular. Disse que eu não ia mais ligar para o meu namorado. Então eu fui na casa da vizinha. Ela foi atrás e começou a mentir, falando que eu roubava dinheiro lá em casa para comprar drogas e me chamava de putinha. Gente, ela começou a gritar isso para a rua inteira ouvir. Ela me batia e foi a primeira vez que ali ela me xingou de vadia. Eu consegui meu celular de volta e saí de perto dela. Ela ficou me seguindo pela rua, me batendo e me xingando. Liguei pro meu namorado, perguntando se eu poderia ir pra casa dele, né? Meu namorado foi lá em casa e minha mãe continuou falando essas coisas pra ele. Eu então peguei 2 mudas de roupa, subi na moto dele, toda suja, sem chinelo, e fomos para a casa dele. Fiquei lá 1 semana, mas minha sogra não sabia o que tinha me acontecido, até meu namorado conversar com ela, e ela falou que tinha já 4 dias que eu estava lá. Até que depois disso, dessa confusão, a mãe do namorado chamou ela, conversou com ela, e falou que ela poderia ficar lá se ela quisesse, tá? Bom, Dani, ficamos realizados, era tudo que eu queria. Ele comprava tudo pra mim, me levava pra escola, eu ajudava em casa. Nisso, minha mãe continuava me humilhando. E eu de coração partido, pois eu sempre amei minha mãe. As coisas lá em casa continuaram sumindo, e mesmo assim me acusavam, só que eu já não estava em casa. Até que acharam um cordão da minha mãe com um vizinho do lado, que era ladrão, e esse cara sempre roubou tudo. Esse vizinho, então, que estava roubando nossa casa. Nunca me pediram desculpas pela acusação. O único que acreditou em mim foi meu namorado. Então voltei a falar com minha mãe. Meu pai nem falava mais como antes. Peguei minhas coisas lá em casa e, enfim, fui me juntar com meu namorado na casa da minha sogra. Pois bem, nos primeiros meses nada faltava, era aquela lua de mel, né? Depois de 3 meses ele queria viver a juventude dele. Mas ele tinha 17 anos, né, gente? E ela, 14. E era a realidade, né? Só que a minha realidade era outra. Eu queria progredir. Mesmo muito nova, eu pensei que a gente fosse se casar, ia progredir para criar uma família, né? Até que um dia, só porque eu não deixei ele beber na casa de uma amiga dele, era uma terça-feira, eu falei, não vai beber, você vai faltar serviço? Ele ficou falando que a vida era dele, o dinheiro era dele, que sim, ele ia beber na casa dessa amiga. Eu fiquei muito triste, comecei a chorar, sabe, na porta, sozinha, e ele nem olhou para trás. Depois, quando ele chegou lá, me mandou mensagem falando que queria acabar com tudo. Fiquei sem acreditar, mas era verdade. Minha sogra sempre do meu lado, mas ela também não podia fazer nada. Juntei minhas coisas num saco de lixo, peguei um mototáxi, porque nem me levar em casa ele levou. Minha mãe acabou me acolhendo. Foi 1 semana chorando e sofrendo. Eu amava muito ele. Um dia eu estava triste, estava tendo uma festa, pedi para minha mãe deixar eu ir, ela deixou. Então fui com um menino que ele tinha ciúmes. Esse dia foi a primeira festa minha. Eu não bebi, só dancei e namorei. Nesse dia meu ex estava lá, só que não me viu. Quando eu estava na casa do menino, deitada, esse meu ex me ligou se lamentando. Então, tive que ir embora logo. Esse dia ele implorou para me ver e foi lá em casa, era 5 e pouca da manhã. Ficamos abraçados, mas depois ele foi embora estressado porque ele ficou sabendo que eu tinha ficado com outro cara.
Nesse dia da festa eu conheci também uma menina que tinha uma mesma idade que eu. Comecei a sair com ela para tudo quanto é lugar, mas tudo foi desandando, porque eu só chegava no outro dia. Meu ex tentou voltar comigo, mas eu não gostava mais dele, e eu estava gostando daquela vida de farra. No meu aniversário de 15 anos, terminei tudo com meu ex de vez. Comecei a sair para festas, comecei a usar droga, comecei a beber. Dani, eu ia para festas que só tinha putaria, droga e crime. Comecei a transar muito sem camisinha e todo final de semana, até no meio de semana era assim. Fui conhecer pessoas, conheci vários caras, conheci gente da pesada, em lugares que não faltava drogas e crime. Nesse tempo começou a aparecer umas feridas nas minhas partes íntimas, mas eu nem liguei. Eu tinha também um mau cheiro horrível lá, mas eu não ligava, continuei transando sem camisinha e vivendo uma vida louca. Depois de um tempo eu perdi a amizade dessa menina e eu e ela já saímos até nos tapas por causa da falsidade dela. Todos ficaram do meu lado e ela sumiu dos lugares que eu andava. Eu passava os dias numa casa usando drogas. A casa não tinha água nem comida. Era tudo na base da cachaça e droga. Eram vários homens da pesada, era eu e 3 amigas. Nisso, eu estava me acabando. Minha mãe começou a ficar preocupada, mas já era tarde. Ela começou a ver várias fotos minhas com armas na mão, drogas. As feridas, então, na minha região ali da vagina, continuavam e piorou. As feridas continuavam e pioravam, mas eu não ligava. Até que começou a coçar muito e eu pedi ajuda para minha mãe. Fizemos exames, tomei remédios e melhorou. Então não liguei. Deixei para lá. Continuei minha vida sexual e continuei com as drogas. Até que um dia a polícia bateu nessa casa e levou todo mundo, inclusive o cara que ela estava namorando, que era foragido da polícia, tá? Ele tinha vários mandados, Dani, por coisas pesadas, como homicídio. Depois disso, o grupo se separou, então conheci novas pessoas, até que cheguei no traste, vou chamá-lo assim. Começamos a conversar e ele veio com aquele papo de namoro. Ele já começou combinando encontros e sumia. E ficava esperando, e eu igual uma tonta. Mas teve a primeira vez que deu certo. Fomos para um lugar que tinha uma festa e depois fomos para a casa dele. Lá começou um clima, esquentou, não usamos camisinha, ele gozou dentro sem eu saber. Ele não comprou o remédio que eu pedi e disse que não dava nada. Depois disso me apaixonei por ele. Em que eu me apaixonei? Nem sei, gente. Ele só me chamava para ir na casa dele dia de segunda-feira. Quando chegava quinta, ele ia para as festas. Aí ele me despachava. A gente ficava trancado em casa, transando. Mas, tipo, ele não assumia ela. Era só em casa, só usava ela. Vamos falar assim, tá? E ele gozava dentro todas as vezes, porque ele falava que não queria gozar fora. Foi tempos assim. Ele só me fazendo de otário e ficando com outras. Até que eu descobri que eu estava grávida. Achei que ele ia me assumir. Primeira coisa que ele falou quando eu descobri é que o filho não era dele. Minha mãe aceitou bem, mas em fases. Depois da segunda semana da descoberta, ele foi preso. E eu chorei, fiquei devastada. Mas ele só ficou um mês na cadeia. Nisso, eu não parei de usar drogas e continuei minha rotina. Eu nem ia para pré-natal. Ele foi solto, mas a própria mãe dele disse que o filho não era dele, então deixei para lá. Depois de 4 meses, eu fui fazer o primeiro pré-natal e fui descobrir que eu estava com sífilis. Chorei muito, me senti destruída, aí me afundei. Minha vida não tinha mais sentido. Fiz o tratamento, tudo errado, e continuei usando drogas. Conheci um menino que estávamos se drogando no dia e tive que dormir na casa dele. O clima esquentou e falei que eu tinha que fazer algo, mas só de camisinha. Ele insistiu, acabei não aguentando. Eu ainda estava com a doença, né? E esse menino é traficante, Dani, mas ele me tratava muito bem, dava tudo que eu queria. Bom, quando eu ficava na casa dele, eu usava drogas o dia todo. Fiquei com ele até o 7º mês de gravidez, mas ele era muito mulherengo. Ele me fazia sofrer muito. Depois de um mês que eu estava com ele, entrei em depressão. Então parei de me cuidar. Parei de ir na escola, parei com o pré-natal. Fiquei um tempo em casa, sem razão de viver. Tomei 13 comprimidos, não vou falar o nome aqui, mas ela tomou 13 comprimidos de um tarja preta e ficou na sala vermelha do hospital. Deus me ajudou.
Esse dia meu pai falou que seria melhor, talvez eu até, né, morrer. Mas nada, mas Deus não me levou. E eu continuei me afundando nas drogas. Então eu fui para casa desse menino e passei 2 meses lá me drogando. Eu não queria voltar para minha casa, era um dos lugares que me fazia mal. Mas tinha que voltar, até porque o menino nem me queria lá. E eu tinha que cuidar de mim e da minha gravidez. Voltei para casa sofrendo porque eu não queria e porque eu gostava muito desse rapaz. Ele me abandonou e eu segui a vida. Nisso fui obrigada a me cuidar e cuidar da minha gravidez. Fiz um ultrassom, descobri que o bebê estava magro e uma das causas poderia ser a sífilis. Tomei um choque de realidade ali e comecei a me cuidar. Larguei as drogas, larguei todas as minhas amizades. Eu tinha voltado a falar com meu pai e segui minha rotina em casa. Comecei a me cuidar. Minha mãe sempre esteve comigo nessa época. Foi a única que não desistiu de mim. Me ajudou nas consultas, me levou no psiquiatra, comecei a tomar remédios e comecei a fazer o tratamento da sífilis. Infelizmente eu tive uma briga feia com meu pai, pois ele sumiu novamente e voltou se achando certo. Minha mãe, como sempre, brigou com ele, só que dessa vez partiu para cima de mim. Ele veio saber minha opinião, ela veio saber minha opinião e eu falei que eles deveriam se separar. Só que ele não gostou, né, de eu não ter ficado do lado dele. Bom, nesse dia ele me xingou, disse que eu não sabia de nada, que eu deveria ficar calada. Foi um quebra-pau daqueles dentro de casa. E ele foi embora. Meu irmão mais novo, que apoia eles nas merdas, foi junto. Ele falou que eu e minha mãe, a gente se merecia, tá? Bom, gente, meu bebê já tem de tudo, amo ele demais. Acordei para a vida, mas infelizmente meu pai mexe muito com a minha cabeça e com a cabeça da minha mãe, sabe? Então ela termina com ele, mas eles acabam voltando. Todo o dinheiro que eu ganho eu tô usando para comprar coisas para o bebê. Eu não consigo trabalhar, pois Dani, eu tenho 15 anos. Eu tô grávida de 33 semanas, estou indo fazer o pré-natal e... Nossa Senhora. Ela falou assim que faz programa de vez em quando para ganhar um dinheiro. Claro que uso camisinha. Amanhã é o primeiro dia do tratamento contra a doença. Eu tenho 15 anos, tomo remédio contra a depressão, estou em tratamento contra a sífilis. Às vezes eu olho para minha vida e fico pensando tudo que eu passei. Sou uma ex-dependente química, pois eu era viciada em cocaína. Já quase cheguei a ficar internada. Sigo solteira, mas voltei a conversar com aquele namorado que me juntei, mas prefiro ficar só. Deixo no final do vídeo um conselho para os adolescentes. Usem camisinha, não deixem que a droga e a curiosidade ou a família de vocês arruinem a vida. Eu peguei sífilis, mas eu poderia ter pego uma AIDS. E sem falar que eu estou desconfiada de HPV. Para completar, meu filho é minha força para viver. Estou limpa das drogas. Só lutando contra a depressão e compulsão alimentar. Minha mãe também toma remédios, inclusive o que ela tomou lá, né? Mas eu não vou falar aqui o nome. Bom, talvez eu volte aqui depois para contar os próximos capítulos. Um beijo para você, Dani. Mais um detalhe, o pai do meu filho eu não tenho contato desde que ele foi preso. Só tenho contato com a mãe dele. E eles também não querem saber do filho. Mas eu nem vou me humilhar. Olha, Alice, assim... Eu nem quis... Ela me falou a idade dela, gente, logo no começo. Mas eu nem quis falar pra vocês. Porque vocês... uma menina de 15 anos, ela não deve ter passado nada, tá? E ela... Vocês viram quanta coisa ela já passou. É triste, porque você tem uma família completamente disfuncional dentro de casa, né? É triste, assim... Mães como a sua mãe, que não enxergam o mal que acontece dentro de casa, faz para os filhos, né? Eu não tô falando que a Alice é santa, mas eu acho que ela é uma vítima, assim, desses pais, de tudo que ela passou dentro de casa, né? A vontade de querer ficar fora de casa, porque você tem tanta coisa dentro de casa que você quer ficar fora de casa, né? Aí você acha paz aonde? Infelizmente é isso, gente. Você acha paz nas drogas, você acha paz na bebida, porque você quer meio que esquecer. Vocês viram o papo de rua que meu irmão tava fazendo? Que tá fazendo, né? Mas assim, é um quadro que não é sempre. Tem um aqui no canal e tem um no canal Mundo da Dani. E os dois moradores de rua, eles falaram
que eles sempre beberam e usaram drogas para sair da realidade que eles tinham, que é algo que tira eles daquela realidade. Alice, ela não é uma moradora de rua, mas o jeito que ela vive dentro da casa dela tira ela dessa realidade, né? Então, ela preferiu entrar na vida das drogas. Alice, vou te falar uma coisa. Você tem 15 anos, você já vai ter um bebê daqui a pouco. É até difícil, assim, falar as coisas pra você, porque você é tão nova, então eu não posso nem falar assim, arruma um trabalho, faz isso, faz aquilo. Mas, assim, tem histórias aqui no canal de mulheres que tiveram filhos da sua idade e elas conseguiram vencer na vida. E eu tenho certeza que você também pode, se você quiser, tá? Primeira coisa é se afastar dessas amizades que não vão trazer nada pra você. Se afastar das drogas. Pensar no seu futuro e no futuro da sua filha, né? Gente, é difícil falar, porque assim, é uma situação que ela vive que é muito difícil a gente falar até, porque a mãe vive perdoando o pai, ela mora em casa, ela não tem onde morar. O ideal, lógico, seria você se afastar, talvez, da sua casa e morar com... Não sei se você tem avó, se você tem alguém que te ajudaria, né? E pensar assim, você tem 15 anos, mas você já é uma mulher. Então tá na hora de você ter responsabilidade. Esse pode ser só seu primeiro filho. Porque do jeito que a sua história vai, eu vejo aí você voltando aqui pra falar que tá grávida de novo. Entendeu? Então assim... Mostre que você não vai ser um número nessas estatísticas. Mostre que você vai ser uma mulher que vai ser alguém que sirva de exemplo para outras mulheres que aconteceram igual com você. Como você mesma falou, é uma sífilis, poderia ter sido uma AIDS? Poderia, né? A sífilis é uma doença muito perigosa também, tá? Tanto para você quanto para neném. Eu lembro que quando eu ganhei Melina no hospital público, no Hospital das Clínicas, em Vitória. Quem é de Vitória aí vai saber, ali em Maruípe. E a Melina, antes dela nascer, a gente já sabia que ela ia precisar de uma UTI, porque eu tive bolsa rota, eu perdi o líquido amniótico com 34 semanas, então a gente tinha que induzir o parto dela. E o médico falou, olha, já precisa de uma UTI neonatal, porque quando você perde o líquido, a criança já está exposta a infecções, aquelas coisas todas. Então, a Melina foi para a UTI. Ela ficou 21 dias na UTI depois de nascer. E eu ia visitar a minha filha na UTI, óbvio, né? E lá eu conheci uma mãe, que ela era até de Guarapari, eu lembro. E a filha dela estava na UTI porque ela estava com sífilis durante a gestação, né? Então, não é uma doença, uma sífilis. É algo grave. Alice, primeiro... Pense em você. Eu sei que é até difícil te dar conselhos, porque assim, o que a gente ouviu aqui da sua vida é tão desesperador até para ouvir e imaginar o que você passa dentro de casa, né? Mas assim, pense em você primeiro. Pensa assim, meu corpo é meu templo. Ninguém vai encostar em mim sem camisinha. Ah, tô com vontade. Cara, enfia a vontade no bolso e tchau. Entendeu? Porque não é possível, cara, que vocês não tenham, assim, cuidado com o corpo de vocês, sabe? De sair transando, igual você falou, transei com vários caras sem camisinha. Aí agora você falou que tá fazendo programa, fico até nervosa, sabe? Não de você fazer programa, porque se você tivesse uma cabeça boa, teve muitas meninas aqui no canal que já passaram, que já fizeram programa, que já ganharam dinheiro, que construíram a vida delas, mas não é isso que eu vejo pra você, infelizmente, sabe? Então, assim, pensa que você tem uma filha, você vai ter alguém, cara, que depende de você. E eu fico com muita pena dessa criança, porque ela vai nascer também num lar desestruturado. Ela vai crescer ali com você num lar desestruturado. Então, pense que você talvez seja a única salvação ali da sua filha, né? Pense em estudar, pense em voltar para o colégio, sim, em arrumar um trabalho. De alguma maneira você vai ter que sustentar essa criança. Vai ser uma criança cuidando de outra criança. Ah, Dani, mas 15 anos não é criança. Gente, é uma criança. Não é uma criança porque, né, já se envolveu com droga, com marginal. Falar assim, né, Alice? Com marginal. Então, assim,
eu tenho até dó dessa criança, sério. Olha, eu não quero pagar a moral aqui pra você, porque eu acho que você nem precisa ouvir isso. Você sabe que você tá errada, né? Como eu acho que todo mundo que tá ouvindo a sua história aqui vai falar que você tá errada, óbvio, você não tá certa. Mas infelizmente também não adianta a gente vir aqui e falar só que você tá errada, né? Só que também não adianta eu vir aqui e falar o que pra você? Você tem 15 anos, o pai dessa criança está preso, né? Você vai para aonde com essa criança? O ideal seria se você tivesse um lugar legal para você ir com a criança. Então, assim, é difícil até pra gente falar, sabe? Mas eu, de coração, Alice, espero que, sei lá, a vida, o universo dê um jeito na sua vida, que tudo transcorra bem. Pense na sua filha, sabe? Dê muito amor, muito carinho pra ela. E sim, volte aqui para contar como você tá daqui a um ano. E eu juro que eu vou torcer muito por você. Vou torcer muito para você sair desse lugar de onde você tá. Não tô nem falando dessa casa, sabe? Mas esse lugar na vida onde você se encontra, que você acha aí um rumo para sua vida e que seja um rumo certo. Tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E eu me sinto bem frustrada, assim, quando eu leio uma história assim, e a gente, infelizmente, nem dando conselhos, a gente vai conseguir mudar a vida dela. Porque é realmente uma história, assim, complicada. Porque não depende só dela, né? Tem tantas pessoas envolvidas ali na casa dela. Mas eu espero de coração que dê tudo certo pra você. Beijo e até o próximo. Tchau.